Nosso cordial boa noite a todos que estão nos acompanhando neste momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Concórdia de Primavera do Leste, nosso momento semanal de refletirmos na Palavra de Deus. Hoje nós temos como texto base para este momento devocional 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 a 12. Se alguém tiver um pedido ou agradecimento para o momento de oração, podem ser colocados nos comentários desta publicação. Esse capítulo 4, versículos 1 a 12, onde encontramos assim registrado. Finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. E é assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos em nome do Senhor Jesus que façam ainda mais. Pois vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade do Senhor Jesus. O que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo o respeito, e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Nesse assunto, que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos, pois, como nós já lhe dissemos e avisamos, o Senhor castigará duramente os que fazem essas coisas. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus, que dá a vocês
o seu Espírito Santo. Não há necessidade de lhes escrever a respeito do amor pelos irmãos na fé, pois o próprio Deus lhes ensinou que vocês devem amar uns aos outros, pois é esse o amor que vocês têm mostrado a todos os irmãos que vivem em toda a província da Macedônia. Portanto, meus irmãos, pedimos que façam ainda mais. Procurem viver em paz, tratem dos seus próprios interesses, próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho, como já dissemos antes. Assim, aqueles que não são cristãos os respeitarão e vocês não precisarão viver às custas de ninguém. Muito bem, esse é o texto para este momento de reflexão de hoje, este momento devocional. E nós iniciamos já apontando que esse texto nos mostra uma vida que agrada a Deus. Na realidade, o cristão, ele deve se conscientizar de que a sua vida deve agradar a Deus, mas não para conquistar algo. Muitas vezes nós vivemos de uma maneira que agrada as outras pessoas quando nós temos algo a conquistar, quando nós temos algum interesse. Veja bem o trabalho. Muitas pessoas se dedicam no trabalho para conseguir o seu salário. E muitos, quando querem uma promoção ou aumento de salário, parece que se dedicam muito mais. São raras as pessoas que trabalham de uma maneira, uma maneira correta, de uma maneira que busca realmente fazer todas as coisas corretas e se empenhar ao máximo quando não tem nenhum interesse. E quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, quando nós nos deparamos com esse texto que nos fala de uma vida que deve agradar a Deus, nós temos que lembrar que o cristão, ele quer viver esta vida não para conseguir algo de Deus. Ele não quer agradar a Deus para conquistar um favor de Deus. Ele não quer agradar a Deus para ter uma cura, a prosperidade ou a salvação. Mas ele quer agradar a Deus porque Deus o buscou em Cristo Jesus, o perdoou, o salvou de todos os seus pecados. Então, o nosso motivo de agradar a Deus é agradecimento a Deus. É por Ele ter feito o que nós não conseguiríamos fazer. Deus morreu para nos perdoar. Em Cristo, Deus na cruz se sacrifica para perdoar os teus e os meus pecados. E Deus, Ele não está morto. Cristo ressuscita para nos dar a certeza de que nós também vamos ressuscitar para a vida eterna. Depois do apóstolo Paulo escrever para os cristãos de Tessalônica 3 capítulos, neste capítulo então ele começa a falar uma vida de agradecimento a Deus, uma vida em que se agrada a Deus. E então ele aponta uma coisa extremamente importante aqui, o relacionamento marido e mulher, o relacionamento sexual. Primeira coisa, quando nós olhamos esse texto bíblico, nós temos que lembrar que a palavra de Deus nos orienta de que o homem e a mulher se casem para constituir a sua família e que vivam este relacionamento sem imoralidades, que realmente estejam convivendo e vivendo como uma só carne, dando um bom testemunho do seu amor um para com o outro e do seu amor ao próximo. Ao olharmos esse texto bíblico, nós começamos a enxergar também o propósito de Deus nos nossos relacionamentos. Deus quer que nós testemunhemos o que é certo para as pessoas ao nosso redor. Deus quer que nós vivamos a nossa vida também emocional, também a vida no relacionamento de namorado, de noivo, de esposa, de marido, de uma forma
agradável a Deus, de uma forma correta. É interessante quando o apóstolo Paulo coloca no versículo 6 o seguinte: nesse assunto, qual assunto é? O assunto do relacionamento sexual. Que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos. Nós ouvimos tantas notícias sobre violência sexual, sobre pessoas sendo abusadas, sobre pedofilia. E olhamos esse texto bíblico que nos orienta a dizer que ninguém deve ser desrespeitado nos seus direitos. Cada um deve realmente viver o seu amor conforme Deus o orientou. Então, ninguém deve forçar ninguém a fazer nada. Assim deve ser o relacionamento. Assim deve ser também a vida e a prática sexual, pautada por Deus, dentro do matrimônio. Ainda mais adiante é importante nós olharmos um outro ponto, né, que muitas pessoas vão estar discordando dessa questão de matrimônio, destas visões, cada um tem a sua visão. Muitas pessoas dizem, meu corpo, minhas regras, o que importa é ser feliz. E então no versículo 8 é interessante o que o apóstolo Paulo coloca. Portanto, quem rejeita esse ensinamento, e esse ensinamento é o ensinamento a respeito do matrimônio e da instituição do matrimônio, já presente no livro de Gênesis, logo no começo da palavra de Deus, não está rejeitando um ser humano, mas a Deus, que dá a você o seu Espírito Santo. Falando propriamente para nós cristãos. Quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador, quando nós somos cristãos, nós temos o Espírito Santo agindo em nossa vida. Então, nós cristãos não devemos rejeitar o ensinamento de Deus. Nós devemos segui-lo e testemunhá-lo e lutar para que este ensinamento esteja presente, sobretudo, nas nossas igrejas, nos lares cristãos. Porque quando se rejeita este ensinamento, não é rejeitar o ensinamento de homens, mas o ensinamento de Deus. A igreja nunca deve ir contra a palavra de Deus. Quando ela faz isso, ela está lutando contra Deus. Ela está indo contra o propósito que Deus colocou para a igreja neste mundo. E também devemos olhar isso na questão dos relacionamentos que nós vivemos. Depois o apóstolo Paulo coloca no versículo 9, não há necessidade de lhes escrever a respeito do amor pelos irmãos na fé, pois o próprio Deus lhes ensinou que vocês devem amar uns aos outros. E aqui é interessante nós nos perguntarmos, será que não é necessário nós falarmos também sobre este amor? Será que a igreja não precisa refletir sobre o amor para com os seus irmãos na fé? O amor aos irmãos na fé, a todas as pessoas, deve ser proclamado, deve ser ensinado e deve ser praticado. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil tem neste ano de 2020 o lema: firmados em Cristo, vivemos e compartilhamos o amor cristão. Deve ser prática nossa, deve ser prática de todo cristão, viver e compartilhar o amor cristão. Amar uns aos outros, como vocês querem ser amados, como nós nos amamos, devemos amar ao nosso próximo. Não deveríamos precisar ouvir isso. Afinal, isto deve estar implícito na vida do cristão. O cristão deve viver isso todos os dias da sua vida. Ele não precisa lembrar disso, seria como no nosso dia a dia, o nosso almoçar, o nosso jantar, ninguém precisa nos lembrar que nós precisamos comer. Assim também seria a prática do amor ao próximo. Não precisaríamos que alguém nos lembrasse que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. E isso também se faz presente dentro do relacionamento matrimonial, familiar, social, de trabalho. Nós devemos
proclamar este amor para todas as pessoas. E então o apóstolo Paulo diz ali a respeito dos cristãos da cidade de Tessalônica: pois é esse o amor que vocês têm mostrado a todos os irmãos que vivem em toda a província da Macedônia. Por isso que ele não precisava ensinar e falar do amor cristão para eles, porque eles praticavam isso. Agora, a partir do momento em que nós não praticamos o amor ao próximo, a partir do momento que eu não amo o meu próximo como a mim mesmo, eu preciso que a palavra de Deus venha me lembrar disso. Eu preciso que a palavra de Deus venha a orientar-me sobre esta prática tão importante na vida daquele que é perdoado por Deus, na vida daquele que é salvo por Deus. Ele deve amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Esta é a prática do cristão. Se todos os cristãos vivessem estes dois mandamentos, o mundo seria diferente. E se todas as pessoas vivessem esses dois mandamentos, o mundo seria um lugar maravilhoso. Tanto é que o apóstolo Paulo termina o texto dizendo assim: assim, aqueles que não são cristãos os respeitarão, e vocês não precisarão viver às custas de ninguém. Ele diz isso quando ele aponta para os cristãos da cidade de Tessalônica que se eles viverem o amor cristão, não se meterem na vida dos outros, não se preocuparem com a vida dos outros no que não precisa se preocupar, viver uma vida moral, ética e correta, os não cristãos vão ter o testemunho que eles precisam na vida deles e eles os respeitarão. Aqui vem o nosso objetivo como cristãos, como filhos de Deus. Que os não cristãos nos respeitem por nós fazermos as coisas corretas, por nós vivermos o que Deus nos orienta a vivermos, por nós termos uma vida que agrada a Deus em resposta à salvação, não por interesse. Porque Deus nos coloca neste mundo para sermos sal da terra e luz do mundo, para iluminarmos a vida das pessoas, para darmos sentido àqueles que não conhecem Jesus, para aqueles que não têm a esperança da vida eterna. Para isso que nós estamos. E nós devemos viver a nossa vida aqui neste mundo, pautados pelo amor de Deus. E que Deus nos abençoe e nos fortaleça para vivermos sempre esta prática cristã todos os dias da nossa vida. Amém. Os pedidos de oração do pessoal que acompanha aí nosso momento devocional. Verno Hengen, de Gramado, pede oração pela saúde de todos os irmãos em Cristo Jesus. O Elton Albrecht pede que Deus abençoe as autoridades do nosso país. Também queremos incluir na oração de hoje os 503 anos da Reforma Luterana, que serão comemorados no próximo dia 31 de outubro, pedindo que Deus esteja a abençoar todas as reflexões, cultos comemorativos, lembranças deste momento tão importante na vida da igreja cristã em todo o mundo. Vamos falar com o nosso Deus em oração. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós te agradecemos todas as bênçãos que tu derramaste tão maravilhosamente na nossa vida, principalmente, Senhor, por nós termos o conhecimento de que Jesus é o nosso Salvador. Obrigado, Senhor, porque tu vieste a nos amar em Cristo Jesus para perdoar todos os nossos pecados. E ao sermos perdoados de todos os nossos pecados, podemos viver apegados acima de todas as coisas e amando ao nosso próximo como a nós mesmos. Fortaleça a nossa vida para que possamos ter uma vida que agrade a Ti, tanto em palavras, como em pensamentos, como em ações. Livra-nos, protege-nos da imoralidade, protege-nos, Senhor, de todos os males que afetam o nosso corpo e, sobretudo, a nossa alma. E, sobretudo, Senhor, todas as coisas
que querem nos afastar de ti. Querido Deus, nos unimos com o Verbo para pedir pela saúde de todos aqueles que confiam em ti, que confiam em Cristo como seu Salvador. Proferimos como o apóstolo Paulo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Assim, Senhor, tu abençoes todos em sua saúde, tanto física como espiritualmente. Nos unimos com o Elton para pedir que tu estejas a abençoar todas as autoridades de nosso país, seja no âmbito municipal, estadual e federal. Esteja, Senhor, abençoando todos, para que todos possam cumprir com o seu dever de representantes teus e também buscarem o bem-estar de todos que estão necessitados, que são carentes. Também, Senhor, nos unimos com a Igreja para orar pelos festejos dos 503 anos da Reforma Luterana. Esteja, Senhor, abençoando cada congregação, cada pastor, cada membro no próximo final de semana, para que possamos celebrar o dia da Reforma, sempre lembrando da tua ação através de Martinho Lutero, onde trouxe de volta a verdade à tua Igreja, a verdade da salvação em Cristo Jesus. Tudo isto, Senhor, nós oramos em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, assim estamos nos encaminhando para o final deste momento devocional. Programação, próximo final de semana, teremos o culto aqui em Primavera do Leste dos 503 anos da Reforma Luterana. No sábado, às 19 horas, o culto será gravado, postado no YouTube, depois repostado nesta página. E na próxima semana, na próxima quarta-feira, novamente teremos o nosso momento devocional. Ouvindo o hino Castelo Forte, já para nos prepararmos para o final de semana. Que Deus esteja abençoando a todos. Amém.